Queridos e amados, eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida e para a sua família nessa noite. E esta mensagem ela está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, verso 13. Está escrito lá: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou com eles e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Essa experiência ela é muito interessante, porque os discípulos estão caminhando com Jesus, mas não se dão conta que ele é Jesus. Jesus naquele momento é um estranho. Jesus naquele momento, na cabeça deles, no coração deles, estava distante, não estava ali presente. Nós também vivemos experiências parecidas. Há momentos que parece que o céu de bronze, que a atmosfera terrestre está nos sufocando, que o mundo está desabando sobre nós. Há um sentimento de desamparo. Quantas vezes a gente passa por isso? Nessa hora parece que Deus está diante de nós. Mas a pergunta é, quando isso acontece? Como é que isso acontece, a gente chegar a esse estado de ânimo em que a gente sente que Deus parece estar diante de nós? Esse texto nos dá respostas e nós podemos responder essa pergunta. Quando Deus parece distante de nós? Primeiramente, quando a presença de Deus não é percebida em nosso cotidiano. Quando nós não percebemos mais a presença de Deus nas coisas pequenas e rotineiras. Observe que no verso 13 eles estavam caminhando. Eles estavam voltando para casa. Eles estavam fazendo um percurso numa estrada que era conhecida. E aquele cotidiano, aquela rotina, ela não cabia a Jesus. Eles não acreditavam que Jesus se faria presente no fato comum, no fato rotineiro. E muitas vezes também a gente começa a achar que Deus não participa da nossa vida. Que a nossa vida diária, as coisas rotineiras que fazemos, que Jesus não tem interesse, que Jesus não está presente. Isso acontece também quando nós tomamos decisões e fazemos escolhas sem considerar a presença de Jesus em nossa vida. Observe que eles estão saindo de Jerusalém para Emaús, quando na verdade eles deveriam estar em Jerusalém. Jerusalém era um lugar de adoração. Eles eram discípulos de Jesus, mas eles estavam frustrados pela experiência da sexta-feira, quando Jesus é crucificado e morto. Então, eles estavam indo para Emaús quando o caminho devia ser para Jerusalém. Muitas vezes nós achamos que Deus está distante de nós, mas na verdade nós estamos distanciando de Deus. Esse texto nos fala que eles estão saindo de Jerusalém em direção a Emaús. Essa distância era 60 estádios, dali em torno de quase 10 quilômetros. E à medida que eles iam distanciando de Jerusalém, eles estavam distanciando do projeto de Deus. Então esse sentimento de desamparo, de distância de Deus, na verdade, é um caminho que a gente está se distanciando, a gente está se afastando. Nós estamos invertendo o projeto de Deus. A direção era Jerusalém. Eles estavam indo na direção de Emaús. Eles estavam se distanciando daquilo que Deus tinha de melhor para a vida deles. A sensação de ausência, de distância, ela acontece à medida que a gente vai se afastando do projeto de Deus para a nossa vida. Deus te coloca no projeto, Deus te coloca no lugar, Deus te coloca numa missão e você vai se distanciando. À medida que a gente distancia da missão e da vocação, a gente se distancia de Deus também. Eles eram discípulos e o lugar dos discípulos deveria ser em Jerusalém. Os demais estavam lá, mas eles estavam se distanciando. Por isso, hoje, se você olha para a sua vida e acha que Jesus está distante de você, na verdade é você que está se distanciando. Os seus projetos, os seus sonhos, os seus planos. À medida que você vai seguindo num caminho inverso, você vai se distanciando de Jesus. Então, a primeira resposta para essa pergunta é que a presença de Jesus passa a não ser percebida no cotidiano. Por isso você acredita que Deus está distante de você. Mas Ele está distante de você é porque você não está considerando a possibilidade da presença dEle no seu cotidiano. O texto também nos dá uma segunda resposta para esse sentimento de distanciamento. Isso acontece quando a tristeza começa a matar a nossa esperança. Quando você lê a sequência desse texto, de Lucas capítulo 24, eu li até o verso 16, mas no verso 17,
Jesus pergunta para eles assim: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E a Bíblia diz, eles pararam entristecidos. Olha só o sentimento deles. Eles estavam tristes. E ele passa então a relatar a Jesus o motivo de sua tristeza. E a Bíblia diz no verso 18, um porém chamado Cleopas respondeu dizendo, és o único que, estando em Jerusalém nesses últimos dias, ignora as ocorrências? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Observe que o coração deles estava carregado de tristeza. Eles estavam naquele momento, eles estavam sem esperança. A tristeza estava matando a esperança. E é interessante que a fala dele só reproduz fatos tristes. Ele faz um relato minucioso dos acontecimentos últimos. Ou seja, ele não tem nenhuma palavra de contentamento, de satisfação, de otimismo. Na verdade, a palavra dele é de um pessimismo imenso. Ele diz assim, você por acaso não estava em Jerusalém? Você não viu o que aconteceu com Jesus o Nazareno? Era um homem bom, era um homem poderoso em obras, mas ele foi morto, ele foi crucificado e morto. Ou seja, a nossa vida agora não tem coisas boas. Muitas vezes a gente faz essa leitura, a gente olha para a nossa vida e fala, mas não existe nada de bom em minha vida. É porque a tristeza está matando a sua esperança. Isso acontece quando coisas que deram erradas vão nos roubando a capacidade de acreditar nas coisas boas. Observe que eles não conseguiam acreditar que aconteceu algo de bom depois da sexta-feira. A sexta-feira havia determinado a vida deles. A morte de Jesus era a palavra final para eles. E eles não perceberam que algo de novo estava acontecendo. E no verso 21, eles dizem assim, ora, nós esperávamos que fosse ele quem houvesse de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que essas coisas sucederam. Observe que eles estavam então presos àquela experiência da sexta, já era domingo, mas eles estavam vivendo ainda o sofrimento da sexta. Muitas vezes a gente vive permanentemente o sofrimento da sexta, o sofrimento da cruz, o sofrimento da perda, o sofrimento da aparente derrota, e aí a sua tristeza vai matando sua esperança. Você não consegue projetar coisas boas mais. Você não espera nada de bom da vida, porque aquele fracasso, aquela derrota, ela determina a sua vida. Então, Deus parece distante, porque a tristeza vai matando, vai sufocando a sua esperança. Perdemos a capacidade de acreditar naquilo que não vimos. Por que eles não acreditaram? Havia um relato de que Jesus havia ressuscitado. O próprio texto diz, na sequência, eles dizem assim, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele é vivo. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Observe que eles estão presos ao fato do que viram. Eles viram o sofrimento, os olhos, eles contemplaram o sofrimento de Cristo. E agora Cristo já havia ressuscitado, já havia sido anunciado, mas eles não acreditaram, porque eles ainda não haviam visto. E isso, queridos, muitas vezes é um entrave para a nossa vida. A nossa esperança vai sendo sufocada, porque a tristeza vai dominando o nosso coração, porque as coisas materiais, as coisas físicas e palpáveis vão determinando o nosso comportamento, as nossas atitudes. E eles estão exatamente com isso. Eles não sabiam, mas a morte da cruz da sexta-feira já havia sido vencida pela ressurreição de domingo. E o próprio Jesus estava do lado deles. Observe que eles não percebem que Jesus está do lado deles, porque eles só conseguiam enxergar o Jesus crucificado. Eles só conseguiam enxergar o Jesus morto. Eles não conseguiam enxergar o Jesus do domingo, o Jesus da ressurreição, o Jesus da esperança, o Jesus dos novos sonhos. Observe que muitas vezes as perdas e danos são meios para alcançarmos coisas mais elevadas. Se não houvesse a cruz e a morte, não haveria ressurreição. E sem haver ressurreição, não há salvação. Observe que o projeto de Deus passava pela perda, passava pelo dano, passava pela cruz. E há muitas experiências da nossa vida que passam pela perda, que passam pelo prejuízo,
que passa pelo aparente fracasso para que a gente chegue a algo mais importante na nossa vida. Então, Deus não está distante, pode estar aparecendo para você, mas é a sua tristeza que está roubando a esperança, a confiança, a fé em Jesus. Então, nesse dia, resgate a sua esperança. A Bíblia diz que permanecem a fé, a esperança e o amor. Nós precisamos disso. Então, da mesma maneira que Jesus entrou na história desses discípulos, da mesma maneira que Jesus entrou no caminho desses discípulos, ele também está atravessando sua vida hoje. Ele está falando com você. Ele está dizendo para você, eu não estou distante de você. Você que está distanciando de mim. Olha, você ainda está com o coração carregado de tristeza. Mas eu sou a boa nova, eu sou a boa notícia. Eu sou o Cristo ressuscitado. Eu sou a palavra de esperança para a sua vida. Então, querido e amado, Deus não está distante de você. É você que precisa se aproximar. Aproxime-se dele novamente. Volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor, volta para Jerusalém, não vá mais para Emaús, não. Volte para onde você estava. Volte para onde Jesus te colocou e você vai sentir novamente a alegria da presença de Deus. Tá bom? Deus te abençoe e fique com essa palavra no seu coração.